noite, o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento do depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, que estava previsto para hoje. A análise da corte foi suspensa após o presidente se dispor a depor presencialmente. O julgamento se refere ao inquérito baseado nas denúncias feitas pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que acusa Bolsonaro de tentar intervir no comando da Polícia Federal. Ainda no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Tatiana Garcia Bressan, ex-estagiária do ministro Ricardo Lewandowski, seja ouvida pela Polícia Federal. A estagiária teria procurado o blogueiro Alan dos Santos para demonstrar interesse em trabalhar no gabinete da deputada federal Bia Kicis. Alan, por sua vez, pediu que Tatiana atuasse como informante no gabinete de Lewandowski. A partir de conversas que a estagiária teve com outras pessoas, foi levantada a suspeita sobre a lisura das decisões tomadas pelo ministro. Em nota, o gabinete de Lewandowski diz que todas as decisões proferidas por ele têm fundamentação constitucional e a eventual modificação delas ocorre por meio de recursos cabíveis apresentados nos autos e também julgados individual ou coletivamente. Pauta pra gente aqui discutir no nosso 3 em 1. Bruna Torlai, você começa essa. Estagiária, então, sendo suspeita de ser informante. E na verdade eu não sei por que estão vendo isso como um crime, tá? Digamos que você fosse estagiário no gabinete do Lewandowski e vê o ministro do Supremo Tribunal Federal tomar decisões políticas que ferem a Constituição. E digamos que você diga isso para um jornalista, porque isso é de fato um escândalo que todos os brasileiros merecem conhecer. Eu não sei onde tem crime se foi isso que aconteceu. Agora, o Lewandowski deve estar maluco, se sentindo feito de idiota. Porque, como o Serrão gosta de usar a expressão aqui, os ministros do STF, eles se consideram os supremos, né? Porque, na verdade, eles trabalham para os donos do poder. Muitos deles ali são despachantes dos donos do Brasil, daqueles que pensam que são donos do Brasil. E aí, de repente, alguém que tem essa empáfia ser desmascarado por uma pessoa que estava debaixo do seu nariz, para o seu orgulho, não deve ser nada agradável. Agora, é uma pena que alguém assim seja tratado, se é que isso vai acontecer, com intimidação, tá? Não vejo problema. Aliás, a falta de ética dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, ela é absurda. Que tivesse alguém lá dentro que pudesse denunciá-la, feliz do povo brasileiro, né? Quanto aí à decisão do presidente Bolsonaro, a gente vê quem é quem nessa história, né? Alguém que simplesmente se dispõe a esclarecer os fatos. Muito engraçado que pessoas que estão sempre do lado da verdade, do esclarecimento e de arrancar máscaras de pessoas que fazem o povo brasileiro de idiota, são sempre taxados de criminosos, quando os verdadeiros criminosos são aqueles que querem se passar por os arautos da lei. Essa inversão de valores que está aí presente nas duas historinhas. Piperno, você achou um acerto o presidente Jair Bolsonaro se antecipar e querer depor presencialmente? Claro que sim. Se esse tema fosse votado em sessão do Supremo, provavelmente ele perderia e seria constrangido, então, a prestar esse depoimento de forma presencial. Da forma como o presidente agiu, aliás, com um tino político, e a gente tem que reconhecer isso, ele encerra uma questão, cancela a votação e agora ele, com todo o direito, vai marcar o dia, horário e local onde ele vai prestar esse depoimento. Simples assim. Não tem nada mais tenso em relação a isso. Sobre a história do ministro Lewandowski, é claro que é muito estranho, né? Uma estagiária de 45 anos, então, se propor aí a vazar supostos segredos para um foragido, para um fujão, alguém que está fugindo da justiça brasileira, né? Isso a gente não pode esquecer. Ela, então, se comunicou com um fujão, um foragido, né? Que, aliás, segundo reportagens aí do último final de semana, o fujão teria recebido informações privilegiadas e talvez até mesmo um passaporte diplomático, algo que está sob investigação. Mas a verdade é o seguinte: independentemente do papel sujo que ela fez, ou patriótico para alguns, algo que me consta
nada de relevante acabou sendo vazado, né? Pelo menos nada que pudesse ter sido, nada que fosse publicado pelo Fujão em questão. Constantino, e para você? Bom, eu não sei em que mundo Piperno vive, né? Mas a coisa mais grave dessa denúncia, né, é a essência da reportagem, das trocas de conversas a que alguma fonte deu à Folha de São Paulo, por exemplo, né? A essência é justamente a denúncia que ela fez, trabalhando ali no gabinete do ministro amigo do Lula, né? Amigo de família e tudo, o Lewandowski, de que ele recebia ligações e mudava o voto. Isso devia ser o escândalo de hoje, devia ser manchete, tudo. O que a imprensa está fazendo, Paulo? Chamando a fonte de um jornalista de informante, espiã e por aí vai. Eu jurava que esse tipo de coisa fosse comum no jornalismo. Eu jurava que todo jornalista quase tivesse alguém de dentro de várias repartições do próprio executivo, são as fontes. E eu quero lembrar aqui, para mostrar o duplo padrão, como é que foi tratado pela imprensa e pelo Supremo, né, as fontes criminosas que levaram, por meio de um crime, ao fenômeno conhecido como Vaza Jato, que denunciou Moro e que, mesmo obtido de forma ilegal, foi usado pelo Supremo nas decisões que consideraram Moro suspeito e que culminaram na soltura e na elegibilidade do Lula e no fim da Lava Jato, basicamente, né? Então, aquilo foi um crime, mas o sigilo de fontes, resguardado pela nossa Constituição, artigo 5º, e isso foi usado ali para proteger criminosos, que cometeram crimes mesmo, de hackear, né, ligações. Agora, uma pessoa que trabalha num gabinete, que voluntariamente vai conversar com um jornalista, chamado de blogueiro bolsonarista por militantes esquerdistas disfarçados de jornalistas nas redações de jornais, né? É uma fonte que deveria ter seu sigilo. Vão destruir a vida dela, o próprio Supremo já está querendo convocá-la para prestar esclarecimentos. A mídia está tratando a mulher como uma espiã, né? E olha como é que as coisas são invertidas no nosso país. Então a gente descobre agora que esquerdista, que se diz jornalista, tem fonte. E gente que é independente ou simpática a governo de direita, esses são blogueiros com espiãs, né? É um negócio ridículo. Agora, a bolha foi furada. Eu lamento informar aos meus queridos pares, esse bando de militante esquerdista na imprensa. A bolha de vocês foi furada, temos redes sociais hoje, tá? E aí, sobre o presidente, é exatamente esse novo duplo padrão. Decisões antigas permitiram o presidente prestar esclarecimento por escrito e o Bolsonaro iam decidir, como o próprio Piperno já previu aí, iam decidir que ele fosse constrangido a ir. Ele se antecipou e se ofereceu aí, inclusive, porque está tentando pacificar as relações que o lado de lá não quer, porque mantém gente presa de forma ilegal, persegue e tudo mais. Então, para o povo fora da bolha midiática, está muito claro quem joga fora das 4 linhas da Constituição, com salvo-conduto para todo tipo de abuso e com um baita de um duplo padrão. Serrão, para a gente fechar. Bolsonaro atrapalhou o plano do Cebolinha e do Cascão no Supremo Tribunal Federal. Não deu para pegar o coelhinho da Mônica dessa vez como eles queriam. Sobre o caso da estagiária, o fato mais gravíssimo de tudo isso é a revelação feita por via judicial do Supremo Tribunal Federal acabou afrontando um direito constitucional, que é o direito ao sigilo da fonte. O Supremo, ameaçando criar um processo, criar mais um caso, revelou quem era a fonte do jornalista. E isso, segundo consta, seria crime. Mas não no Brasil, né? Onde o poder supremo é supremo, faz o que ele quer. Bruna, você. Eu, como jornalista, também tenho minhas fontes, né? E segundo as minhas fontes, a fonte do Alan dos Santos trabalhava no Supremo enquanto ele era jornalista no Brasil. Então, isso que o Piperno falou de chamar ele de fujão é não lembrar que o Alan dos Santos, quando ele tinha aqui o Terça Livre lá em Brasília, ele tinha uma lagostinha que ele usava para se referir aos ministros do Supremo e teve durante todo o tempo aqui no Brasil coragem de dizer qual era o problema de cada um dos ministros do Supremo aqui no Brasil. Não tem nada de história de fujão, não. Foi alguém que sempre confrontou dentro do Brasil o Supremo Tribunal Federal, os ministros que abusavam do poder. Piperno, você foi citado, então?
tecnicamente falando, é um fujão, sim, é um foragido, alguém que se pisar aqui no Brasil, provavelmente vai ser preso. Agora, a moça, de fato, a senhora lá de 45 anos, a gente tem que também respeitar, ela disse que ouviu conversas impróprias e tal. Eu queria saber se ela vai dar nome aos bois. Conversa do ministro com quem, falando sobre o quê? Porque até agora a gente não tem relato disso. Seria interessante que o Piperno começasse a ampliar um pouquinho as fontes dele, jornalísticas, e começasse a ouvir o outro lado. Porque se ele acompanhasse, por exemplo, tivesse acompanhado o próprio Terça Livre no ano de 2019, 2020, antes do Alan dos Santos ser obrigado a sair do Brasil, porque ele teve Polícia Federal, a mando de ministro do STF, ameaçando a família dele na casa dele, e foi uma decisão pessoal de deixar o Brasil para evitar de ver a sua liberdade violada sistematicamente. Se ele assistisse um pouco desses canais alternativos, ele teria aí hoje resposta às suas perguntas. Fica a dica. Ele é um fora da lei, alguém que fugiu para não ser preso. Apresente as provas de algo que você está falando sem ter um pingo de fundamentação. É alguém que deixou o Brasil por perceber que aqui a sua liberdade era afrontada sistematicamente, simplesmente por ser um jornalista conservador. Alguém que saiu do Brasil. Esse foi o crime do Alan dos Santos. Ser um jornalista conservador que via méritos no governo. Constantino. Fala, Constantino. Fora da lei é o STF, fora da lei é o inquérito que o STF abriu. Isso é fora da lei. Bom, aí você pode discutir com os homens do Supremo, mas como eles são, por enquanto, até que a lei mude, a Suprema Corte, então, por enquanto, vale o que eles decidiram. O argumento então da você autoridade. defende o Estado absolutista, policialista. Não, isso não é um Estado absolutista. Isso é a lei. É que vocês de extrema-direita, vocês querem derrubar o Supremo. É muito diferente. Vocês querem atropelar a lei. Vocês querem derrubar o TSE. Fizeram uma manifestação para isso. Não bate no espantalho, não bate no espantalho. Está debatendo com quem? Tem alguém atrás de mim que eu não estou vendo? Eu quero derrubar o Supremo, eu quero que o Supremo seja uma corte constitucional, que ele não seja o primeiro a rasgar a Constituição. É simples assim, tá? Essa é a única, exigência, exigência, que o Supremo se comporte, que os ministros que hoje estão no Supremo honrem a toga. É com os ministros o problema de muitos brasileiros. Não é a Constituição, não, Piperno. Piperno, para fechar, por favor. Eu acho que a gente vai ter que instituir, então, quem sabe, alguém acima do Supremo para definir se eles estão ou não honrando a toga. Para saber se eles estão ou não honrando a toga, é só dar uma lidinha num documento chamado Constituição Federal. Goste dele ou não, quando a gente dá uma lidinha ali, a gente percebe que eles não estão honrando. Quem deveria fiscalizar isso é o Senado, só que o Senado não está agindo com moral para cumprir o seu papel constitucional. Então, o nosso Supremo faz o que ele quer, porque o Senado, que é o representante para cuidar disso, está deixando. É a barbárie. Eu tenho um tweet, Piperno. Então, realmente, estamos numa fase muito ruim, porque se o Judiciário não cumpre, se o Legislativo também não, olha, não vai ser fácil continuar vivendo nesse país. 5 horas e 49 minutos. Consta, você me pediu a palavra? Não, eu falei exatamente parabéns ao Piperno pela percepção daquilo que muitos brasileiros já perceberam.